Olá, tudo bem? Meu nome é Anquises Canassa e eu quero começar essa fala agradecendo grandemente o tempo e a atenção de vocês nesses próximos 40 ou 50 minutos que nós vamos estar aqui juntos. Quero agradecer também ao Décio, que idealizou esse congresso, e a toda a equipe que participou criando isso tudo com todo carinho. A todos os participantes, que vão trazer aqui as suas percepções. Eu vou fazer questão de assistir quantas palestras eu consegui assistir, porque esse é um movimento muito rico, em direção ao mais, em direção à consolidação dessa técnica e desse mercado que vem ajudando tantas pessoas. Eu trabalho com constelações familiares desde 2013, depois de uma formação com Décio Wilma, mas conheço e estudo desde 2007, quando pela primeira vez eu precisei da ajuda dessa técnica por um pedido de ajuda relacionado à minha saúde. Desde então, desde 2007, tudo que eu venho conquistando se deve àquele momento em que eu encontrei a cura. Porque se eu não tivesse encontrado a cura naquele momento, talvez eu não estivesse aqui vivo falando com vocês. Então, todo o trabalho, tudo aquilo que eu venho fazendo na minha vida desde então, se deve a essa técnica, e por isso que eu cuido disso tudo com o máximo de carinho e respeito que eu posso encontrar e posso oferecer para vocês. Espero que esse tempo aqui seja produtivo. Faço um convite para que vocês não escutem tudo que eu vou dizer como se fosse plena verdade, mas que vocês coloquem à prova dentro do trabalho e da vida de vocês e entrem em contato comigo para a gente trocar alguma experiência, para vocês me dizerem o que vocês pensam de tudo aqui que vocês ouviram, tá bom? O tema que eu escolhi para falar hoje com vocês é propósito, prioridades e o serviço à vida. Esse período de quarentena, de pandemia, onde todo mundo teve que se reinventar, foi um momento incrível para poder ter novas percepções a respeito desse propósito. E o que eu vim observando desde então era um movimento muito grande por pessoas fazendo buscas muito elevadas para descobrir qual o propósito da sua vida. Assim, eu cheguei a encontrar pessoas que passaram um ano sabático na Índia, no Tibete, ou fazendo cursos de autoaprofundamento para descobrir qual então é o seu propósito de vida. E eu sempre me questionei muito a respeito disso. Eu falei assim, mas e as pessoas que não têm recursos para ficar um ano sem trabalhar, para fazer essas viagens em busca dessa pergunta, como que essas pessoas podem então descobrir qual é o seu propósito, se, como se vende, a nossa felicidade está assim tão relacionada a esse propósito? E eu cheguei a algumas conclusões. E é por isso que eu estou gravando isso tudo aqui da minha casa. Porque a minha casa e a minha família hoje são aquilo que dignifica a minha existência e o meu trabalho. Aqui, desse escritório onde eu atendo todas as pessoas e com tudo que foi criado aqui nesse ambiente de lar e dessa família, dignifica a minha existência. E é por isso que eu quis gravar desse ambiente. Então me perdoem se daqui a pouco vocês ouvirem algum papagaio gritando, uma criança correndo, ou um cachorro latindo. É esse mesmo o meu objetivo, que todos esses ruídos, que toda essa presença faça parte dessa palestra hoje. Então vamos falar de propósito. Está implicado nessa palavra propósito algumas situações, algumas premissas que nem sempre estão muito claras para todas as pessoas. Então vejam se vocês concordam comigo. A primeira premissa é: a vida tem um movimento. E esse movimento é em direção a mais vida. E se eu estou falando de vida,
Eu estou falando de pessoas e de relacionamentos. Eu estou falando, então, que um bom propósito de vida, ele segue um caminho de oferecer mais qualidade de vida, mais longevidade, mais condições para que a gente possa desenvolver nossa existência dentro da máximo da nossa competência. Então, eu não vou encontrar um propósito de vida enquanto eu não aprender a olhar para a qualidade das minhas relações. Eu também não vou encontrar um bom propósito de vida enquanto eu não conseguir servir com alegria todos os dias. E por que eu digo que a vida tem um movimento em direção a mais vida? Presta atenção. Quando a gente fala de mercado de trabalho, ou quando a gente fala de produtos ou serviços, aquilo que a gente precisa comprar, a gente só vende e só compra aquilo que presta um serviço à vida. Por exemplo, uma medicação nova, com uma nova tecnologia, que cause menos efeitos colaterais e que possam oferecer algum tipo de serviço que aquela pessoa que necessita daquela medicação viva um pouco mais ou viva com mais qualidade de vida, ela serve a vida. E ela anula uma medicação anterior de uma tecnologia inferior que não cause todos esses benefícios. Também podemos falar, por exemplo, da própria descoberta do computador. Até então, a máquina de escrever vinha prestando um serviço intrínseco à existência das pessoas. E ela foi substituída por uma tecnologia melhor. E essa tecnologia pode fazer mais coisas, pode fazer mais cálculos, pode conectar mais as pessoas. Ou seja, conectando mais as pessoas, a gente está falando de mais relacionamentos. Relacionamentos não só entre pessoas, mas entre instituições, entre energias potenciais à qualidade de vida. Como, por exemplo, o meu relacionamento com novas ideias, o meu relacionamento com dinheiro, o meu relacionamento com uma ou outra instituição, um ou outro grupo de trabalho. Então aqui as relações são mais do que as relações humanas, mas também é a nossa relação com aquilo tudo que dá qualidade à vida. Uma coisa que me impressionou muito nesse período de pandemia, e aqui vai a minha primeira percepção, é o seguinte: lendo o relatório geral da ONU no começo do ano, o relatório dizia que a humanidade ia consumir todos os recursos naturais que o planeta era capaz de produzir nos 12 meses desse ano até agosto. Ou seja, tudo aquilo que a natureza demoraria 12 meses para produzir, nós consumiríamos todos em 8 meses. Isso significa que nós estávamos deixando já há alguns anos o planeta em déficit. Vamos pensar um pouco. A longo prazo, isso sustenta a vida? Porque a manutenção da nossa vida aqui depende completamente da vida do planeta. Ia chegar um momento em que, ainda em nossa existência ou na existência dos nossos descendentes, não haveriam mais recursos naturais a ser extraídos do planeta. E isso começaria a comprometer a qualidade de vida e, eventualmente, a própria existência aqui nesse planeta. E termos ficado trancados em casa por todos esses meses fez com que reduzisse muito a extração de muitos desses veículos naturais do planeta. E de alguma forma parece que, pelo menos temporariamente, ou se a humanidade conseguir aprender alguma lição com isso, nós equilibramos novamente a oportunidade do planeta se reinventar e a extração que é necessária para a existência da nossa vida. Né? Então vamos imaginar que a gente possa ter aprendido uma lição com essa pandemia de que é possível trabalhar de casa e que talvez 30% da população possa continuar trabalhando de casa pós-pandemia. O que significa isso em termos de qualidade de vida quando a gente fala de menos trânsito, menos poluentes, menos recursos retirados do planeta para poder fazer todo esse movimento, né? Então,
até agora nós temos: a vida segue um movimento em direção a mais vida. Portanto, aquilo que a gente está pensando em oferecer à sociedade ou às pessoas deve prestar um serviço na direção da qualidade de vida das pessoas, ou no mínimo da sua longevidade. Isso faz sentido para vocês? Se a gente parar para pensar agora, durante alguns momentos, existe alguma coisa que a gente consome e que presta um desserviço à vida? É claro que existe. Drogas, por exemplo. Mas isso leva a um caminho de morte. E isso é combatido. Ou seja, não é sustentável. Né? Então, nós temos aqui algumas percepções claras já, e importantes da gente levar em consideração. A primeira delas, e que me toca com muita força, é o seguinte: muitas vezes a gente coloca um sonho acima de um plano de vida. Por exemplo, se eu tiver o sonho de vender picolé, ou se eu tiver o sonho de prestar um ou outro serviço, e eu quero fazer isso descer goela abaixo, né? Essa expressão, uma expressão que as minhas duas avós usavam muito, descer goela abaixo, ou seja, forçar que a sociedade utilize determinados produtos que não são mais necessários, produtos ou serviços que não são mais necessários, e isso não funciona. A segunda percepção é a seguinte: nós devemos estar em constante estado de aprimoramento, porque a raça humana, dentro desses instintos todos que o Bert nos trouxe, dessas consciências todas que o Bert nos trouxe, todas as leis sistêmicas de todas as três consciências me parecem que servem ao propósito da nossa existência. Elas servem ao nosso instinto mais básico, que é o nosso instinto de sobrevivência. E dentro do nosso instinto de sobrevivência tem um mecanismo que é: a raça humana busca o aprimoramento ou o progresso constantemente. Se você faz almoço todos os dias na sua casa, todos os dias você busca fazer esse almoço mais saboroso, mais nutritivo, com menos custos, com mais rapidez. Se todos os dias você atende o seu cliente de constelação e todos os dias você precisa explicar as leis sistêmicas, todos os dias você busca aprimorar o seu linguajar, a sua pedagogia, para que o cliente consiga te compreender num tempo mais curto, com mais qualidade de compreensão, não é verdade? É da raça humana buscar um aprimoramento constante. E nós precisamos estar disponíveis para esse aprimoramento. Tudo aquilo que estagna morre de alguma forma. Porque se nós não buscamos esse aprimoramento constante, outras pessoas buscam, outras qualidades de serviço chegam, de produtos chegam, e nós ficamos ultrapassados, né? Isso significa uma coisa muito importante. A realidade está acima dos nossos desejos pessoais. E muitas vezes viver um plano de vida significa abrir mãos de alguns sonhos tolos. Em outras palavras, a gente precisa deixar de ser birrento. Também quando a gente está falando de propósito de vida e de existência. Isso talvez seja uma das coisas mais importantes de serem observadas quando a gente fala de propósito de vida. Tá certo? Uma outra coisa importante que eu colhi nesse período: nós temos determinadas inclinações onde a gente trabalha com algumas coisas com mais facilidade. A gente pode perceber isso desde o nosso período de escola. Algumas pessoas são melhores de matemática, outras pessoas são melhores de história. Então nós temos algumas, não sei se a melhor palavra para isso é afinidades, mas talvez virtudes
Nós temos algumas virtudes que, quando a gente está inserido dentro dessa facilidade, a gente consegue trabalhar com um pouco mais de alegria, porque praticar aquele ato, aquele trabalho, ele discorre dentro de nós com uma facilidade maior do que se nós nos submetermos a fazermos alguma outra coisa cujo esforço teria que ser muito mais complicado ou muito mais difícil. Até aí, espero que eu tenha esclarecido algumas premissas no que diz respeito a nós encontrarmos o nosso propósito de vida, ok? Agora eu quero colocar algumas experiências, uma que eu vivi na minha vida particular, e trazer uma experiência de uma cliente que me tocou demais, todas essas nesse período de quarentena, que talvez possam ilustrar um pouco mais para vocês aquilo que eu venho querendo dizer hoje. De 2011 a 2013, eu fiz parte das Forças Armadas, trabalhando com planos de contingência, desastres e uma série de outros serviços que me serviram de grande experiência, inclusive para trabalhar hoje terapeuticamente. Quando você está numa situação de desastres, como por exemplo eu estive no Haiti abastecendo tropas, eu estive no desastre de 2011, quando os morros cederam terra na Serra Fluminense, em Teresópolis, Petrópolis, Friburgo, e deixaram 1.000 mortos no Brasil. Então, eu tenho uma experiência dentro desse campo, mas desde 2013 para cá, eu venho trabalhando em consultório, com as constelações familiares, venho trabalhando com consultorias empresariais, ou seja, eu tenho uma gama, uma carteira de clientes, e isso alimenta a minha vida hoje financeiramente e também de felicidade, porque eu faço isso com muita alegria. E quando surgiu a pandemia, eu fui recrutado novamente para ajudar na montagem dos hospitais de base. Foi um período de um pouco de preocupação para mim, porque eu não tinha poder de escolha, eu precisava obedecer àquela ordem. E também foi de grande preocupação que eu pensava o seguinte: como que eu vou fazer para retomar o meu trabalho no consultório quando tudo isso passar? Primeiro que tem um movimento incrível onde a gente não pode mais se encontrar. As coisas têm que ser feitas de forma virtual. Depois as pessoas estão com medo do que vai acontecer com o trabalho delas e elas estão guardando dinheiro. Depois que eu vou passar um tempo, e eu não sei quanto tempo é esse, fora do mercado. E como que vai ser quando eu quiser voltar para ele, ou quando eu puder voltar para ele. Mas o fato é que dentro da minha gama de conhecimentos, dentro daquilo que eu sou treinado para fazer, dentro daquilo que eu tenho expertise, naquele momento, a prioridade da vida, e não a do Anquises, a prioridade da vida era que eu fosse ajudar a montar os hospitais de base para que as pessoas pudessem ser tratadas. E o que aconteceria então se eu ficasse preso a um sentimento de birra e não quisesse fazer esse trabalho? Eu imagino que eu chegaria próximo ou mergulhado numa depressão, porque eu iria levantar todos os dias para fazer um trabalho de risco que há muito tempo eu não fazia, onde eu não gostaria de estar, mas o fato é que eu achei melhor me render a essa realidade. A realidade é maior do que o Anquises. E naquele momento a prioridade da vida não era do Brasil, não era de nenhum governo em específico, mas a prioridade da vida é que as pessoas pudessem ser tratadas naquele hospital e não fazerem constelação familiar. E eu tinha aqueles dois conhecimentos. E, portanto, eu fui, trabalhei, montei. E quando eu fui dispensado, aí é como se eu tivesse tido a autorização
de voltar pro escritório, pro meu consultório. Então eu peguei meu WhatsApp e disse para as pessoas assim: estou de volta. E foi um movimento surpreendente, porque em 2 dias a minha agenda estava lotada de novo. Então eu percebi que a vida tem um movimento em direção a mais vida. A imagem que eu tenho disso é como se fosse um rio, uma correnteza. E nadar contra essa correnteza me custaria muito. Me custaria minha felicidade, me custaria minha saúde. E olhando para trás eu percebo que eu senti um altíssimo nível de satisfação de estar fazendo aquele trabalho, de estar montando os hospitais, de imaginar agora, enquanto eu falo com vocês, que muitas pessoas hoje estão vivas, muitas pessoas tiveram seus familiares de volta com a participação do meu trabalho na montagem daqueles hospitais. E isso me traz satisfação. Isso me trouxe, além de satisfação, também a remuneração financeira que eu precisava para fazer a manutenção da minha própria existência. E eu me sinto bem por ter isso na minha biografia. E me senti muito bem quando a vida me recompensou de volta, trazendo todos os clientes. E aí eu percebi isso. A prioridade da vida pode ser diferente da prioridade das pessoas. É muito difícil eu me fazer engolir goela abaixo quando os meus sonhos não são um propósito de vida, nem para mim e nem das pessoas e da sociedade na qual eu estou inserido. Essa foi uma grande lição que mais tarde eu pude também constatar na vida de uma série de clientes. Mas tem uma história que me marcou sobre todas as outras. E é essa história que eu gostaria de compartilhar hoje com vocês. No começo da pandemia, muitas pessoas entraram naquele movimento de lives e eu fui uma dessas pessoas. Comecei, então, a compartilhar o meu conhecimento nas redes sociais e uma pessoa começou a puxar assunto comigo, né, por mensagens diretas e dizendo da dificuldade dela de se recolocar no mercado virtual, né? E a queixa principal que ela colocou era a seguinte: eu tenho muita dificuldade de me colocar no mercado virtual. Então, nas conversas que nós tivemos, né, eu perguntei para essa pessoa assim: qual é a sua atividade? E ela me disse: eu sou professora de yoga. Então, num primeiro momento, eu pensei que ela possuía um produto ou um serviço de natureza elástica. O que significa isso dentro da área econômica? Nós chamamos de produtos ou serviços elásticos aquilo que não é tão essencial e produtos inelásticos aquilo que é essencial. Então, durante uma crise, aquilo que é essencial não deixa de ser consumido. E aquilo que não é essencial, ou não tão essencial, ele deixa de ser consumido. Por exemplo, quando o país está numa crise financeira, as pessoas não deixam de comer arroz, nem feijão, nem deixam de consumir gasolina, porque esses itens são extremamente necessários para que as pessoas continuem vivas, continuem as suas atividades comerciais. Mas as pessoas podem deixar de consumir carne e trocar carne por ovo, por exemplo. Então a carne ela é mais elástica do que o ovo, que tem uma série de nutrientes e é mais barato. Acho que eu consegui explicar para vocês, na essência, o que isso significa, né? Portanto, né, a atividade dela como professora de yoga poderia ser um item elástico. E no momento onde as pessoas não estão trabalhando, estão segurando o dinheiro que têm, como que ela poderia realmente se colocar no mercado? Então eu fiz uma observação a respeito disso e depois eu percebi que outras pessoas com a mesma atividade, também professoras de yoga,
estavam conseguindo se colocar no mercado de uma maneira relativamente fácil, talvez não com os mesmos ganhos de antes, mas a atividade econômica dela estava fluindo. Então, qual seria o problema daquela cliente? Talvez o problema daquela cliente, então, pudesse ser uma capacidade cognitiva, realmente uma dificuldade de se adaptar ao mundo, de vender o seu trabalho dessa maneira online, de encontrar um lugar na casa dela onde ela pudesse fazer os exercícios, filmar e mandar para os alunos ou acompanhá-los de maneira ao vivo. E aí eu percebi que também não era. Aquela cliente era uma pessoa com uma cognição altíssima, extremamente inteligente, com uma capacidade cognitiva muito boa, muito capacitada. Então, qual seria o problema com ela? E durante uma das nossas conversas, em algum momento, ela me falou assim: eu tenho uma formação anterior, mas eu não quero voltar para ela. E desligamos. Numa próxima conversa, ela me disse assim: Anquises, eu estou muito preocupado. Já está me faltando material de limpeza em casa. Não está faltando comida, mas está faltando material de limpeza. Então eu me lembrei daquela atividade da qual ela não gostaria de voltar. E eu perguntei para ela assim: qual a sua primeira formação? E ela me respondeu: eu sou enfermeira. Então eu pergunto a vocês, duas perguntas na realidade. Naquele momento, uma mesma pessoa com duas formações, qual dessas formações era mais urgente que estivesse a serviço da vida? O trabalho como enfermeira ou o trabalho como professora de yoga? Me parece que o trabalho como enfermeira. A segunda pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte: até onde nós somos capazes de sustentar uma birra e não ceder a essa correnteza de vida? Me parece que nós temos uma força imensa e que nós conseguimos chegar muito longe nesse movimento de birra. Veja, já estava faltando produtos de limpeza. Ela já estava limpando a casa dela com água pura da torneira. O próximo passo seria acabar os alimentos. Mas ela estava resistindo. Quando eu perguntei, então, qual é a essência dessa resistência? Por que é tão difícil? Você foi infeliz naquela atividade? Ela falou: não, muito pelo contrário. Mas é que eu sou mais feliz como professora de yoga e tem uma filosofia de vida por trás disso. E eu me encontrei, e aí ela usou a palavra: é o meu propósito. Mas talvez naquele momento não fosse o propósito da vida, ou a urgência da vida, ou aquilo que as pessoas precisavam. Então, depois de explicar para ela isso aqui que eu expliquei para vocês, ela começou a trabalhar como enfermeira e pôde sustentar a casa dela. E alguns meses mais tarde, acho que 2 meses ou 2 meses e meio mais tarde, ela me procurou. E ela falou que ela estava dando aulas de yoga dentro do hospital que ela estava trabalhando para médicos e enfermeiros que estavam entrando em colapso por burnout, de tanto trabalharem, e que uma maneira dela encontrar, de trazer paz, saúde, de aliviar o estresse dessas pessoas, foi oferecendo as aulas de yoga dentro do hospital, onde ela estava trabalhando como enfermeira e como professora de yoga. Ter vivido isso na minha vida pessoal e ter acompanhado alguns clientes, e esse caso em específico, me tocou profundamente. Me tocou profundamente, e a reflexão que eu tenho, e eu gostaria mais uma vez de frisar, seria muito importante para mim se vocês pudessem entrar em contato de alguma maneira. E me dizer o que vocês pensam disso tudo, e mais ainda o que vocês pensam, o que vocês observaram e o que vocês viveram na vida de vocês. A vida tem as suas prioridades.
E às vezes as nossas prioridades são pessoais, são diferentes das prioridades da vida. E a vida está acima de cada indivíduo, de cada ser humano. Portanto, nós temos de ceder a essa correnteza. E o engraçado, o leve, o gostoso disso tudo, é que quando a gente cede a esse movimento, parece que a gente recupera uma certa alegria de viver. Parece que chega até nós um determinado senso de dever cumprido, um determinado senso de... Acho que a melhor imagem que eu tenho para descrever isso é como se eu estivesse vendo um motor. E dentro desse grande motor, uma engrenagem, ou várias engrenagens. E eu sou uma dessas engrenagens. Se tirar essa engrenagem aqui para todo o motor, eu sou necessário. Eu sou necessário dentro de alguma coisa maior. E ter essa sensação de que eu cumpri com aquilo do qual eu fui chamado para ser necessário, é uma sensação incrível de plenitude, de cooperação, de estar inserido em algo maior, de serviço à vida, de saber me relacionar também com as necessidades da sociedade, com tudo. E me parece que essa é a solução. A solução, muitas vezes, para a gente encontrar o nosso propósito, é olhar para aquilo que é essencial, olhar para aquilo que é necessário. É claro, eu espero que vocês tenham observado que eu tomei um cuidado de me expressar para falar que eu fui chamado a trabalho dentro de algo que eu conhecia, dentro de algo que eu era formado, dentro de algo que eu tinha uma determinada afinidade. Né? A vida não pesca pessoas assim aleatórias, mas aquilo que me compõe, o meu conhecimento me compõe, aquilo que me compõe, ele está a serviço de um todo maior, ele está a serviço de uma existência muito grande. E a vida sabe que pode contar comigo em determinados momentos. Era essa a mensagem principal que eu gostaria de trazer aqui para vocês. E agora eu gostaria que vocês pudessem estender essa reflexão dentro da vida pessoal de vocês, dentro daquilo que vocês precisaram e vão precisar eternamente se reinventar, assim como eu. Né? Essa pandemia vai passar, outros desafios virão, outros tempos de calmaria virão, e sempre que a vida se movimenta, as prioridades da vida se movimentam também. Então, nesse momento, aqui você é chamado. Por exemplo, eu notei que depois que eu voltei para o consultório, teve um movimento muito grande solicitando o meu conhecimento como facilitador das constelações para dois assuntos imediatos. Primeiro, empreendedorismo e segundo, relação de casal. As pessoas ficaram muito tempo trancadas em casa com seus companheiros e companheiras e elas tiveram uma overdose uns dos outros, né? Me parece que o equilíbrio fica mais evidente quando a gente fica mais tempo próximo. Por exemplo, o equilíbrio entre dois amigos fica mais fácil de ser compreendido. Se aquele equilíbrio está ferido, é só a gente passar um tempo na nossa casa, né? Passa uns dias na nossa casa, depois a gente volta a ver essa pessoa. Mas com o marido e a esposa, não. A gente está na mesma casa e não dá pra gente falar assim, olha, vai lá pro outro apartamento, a gente passa um tempo lá, depois a gente se vê. Então, esse contato diário, ele reforça a necessidade de que o equilíbrio seja cada vez mais apurado. Então, esse tema, matrimônio, ele veio muito à tona. E um outro tema que veio muito à tona foi empreendedorismo e os próprios empreendedores. Muitos empreendedores buscando ajuda na sua vida pessoal para poder ter cabeça para resolver os negócios ou ajuda nos negócios. E é dessa maneira que a gente tem que ajudar eles a reinventar mesmo o Brasil. Eu fico aqui pensando que talvez, quando as aulas começarem a voltar,
O tema escola, o tema educação, o tema pais e filhos vai começar a ficar um pouco mais evidente também dentro desse nosso trabalho como facilitadores, né? Mas existe também um campo que é fora desse nosso trabalho de facilitadores. De que outras maneiras você pode servir a vida, né? Talvez não seja a sua escolha principal, mas se a vida te solicitar por algum momento ou por qualquer razão, não demore muito a ceder. Se o seu trabalho é preciso, é porque a qualidade de vida de algumas pessoas está em jogo, ou a própria vida de algumas pessoas está em jogo. E você vai perceber que vai ser muito fácil encontrar alegria nesse serviço, porque é um serviço digno. Servir a vida é um motivo digno. Um propósito, veja o nome, propósito de vida. Ou seja, eu preciso me conectar, preciso conectar o meu serviço àquilo que dignifica a vida. E dessa forma eu me sinto pleno, dessa forma eu aprendo, dessa forma eu construo. E, pelo menos para mim, foi um sentimento de plenitude muito grande, tem sido um momento de plenitude muito grande ter feito tudo que eu fiz na minha vida até hoje. E poder colaborar dizendo, contando isso para vocês, também nesse momento está me causando um grande sentimento de plenitude. Porque se toda essa experiência valer para vocês e pudesse ser colocada a serviço de alguma maneira, todos nós ganhamos com isso. Então aqui nesse vídeo eu também estou servindo a vida se isso for instrutivo de alguma maneira. E se vocês puderem replicar isso para os clientes de vocês ou na própria vida de vocês, eu também vou estar servindo a vida. Eu imagino que a gente sempre deva buscar olhar para o nosso trabalho além do dinheiro e além daquilo imediato que nós observamos. Quando eu trabalho com um cliente aqui, e eu tenho essa necessidade de ver o resultado do meu trabalho de uma maneira muito rápida. Por exemplo, eu já trabalhei numa empresa que vendia papel e eu era responsável pela contratação do frete dessas coisas todas. Eu não conseguia muito ver o resultado do meu trabalho, embora eu saiba que ele estivesse ali, embora eu saiba que eu estivesse abastecendo escolas, pessoas e tal. Isso ficava muito distante. Para mim era preciso ver o resultado do meu trabalho mais rápido, né? O trabalho com as constelações familiares, para mim, é fantástico nesse sentido, porque eu trabalho com um cliente aqui, a semana que vem eu encontro com ele, e ele já me contou uma série de coisas que mudou. Isso, de alguma maneira, é importante para mim. Não sei exatamente para vocês. Então, quando eu atendo um cliente aqui, e ele vem buscar uma causa empresarial, mas com todo o conhecimento que eu posso passar para ele sobre as leis sistêmicas, sobre os relacionamentos, se ele puder também ser um pai melhor, um esposo melhor, um chefe melhor, um filho melhor, isso vai causar uma onda de coisas boas nessas outras relações que talvez também possam ser melhores em outras relações. O que significa você trabalhar com um cliente, ele poder ser um pai melhor. E criar melhor um filho com menos traumas, um filho mais amoroso, que recebeu um bom trato daquele pai e, portanto, vai poder cuidar do filho dele com um pouco mais de amor também. Ou seja, a ação do meu trabalho vai estar presente por gerações à frente. A ação do meu trabalho se estende por caminhos que eu perco de vista. Esse é um motivo digno para a gente levantar da cama feliz e fazer o melhor que a gente pode com felicidade. Essa era a mensagem principal que eu queria trazer para vocês, mas eu tenho uma mensagem secundária também. A mensagem secundária que eu tenho
é a seguinte, né? E essa, primeiro, foi uma percepção do Décio, e que me fez muito sentido e eu consegui colocar ela na minha vida e observar isso. As pessoas correm muito atrás de um propósito e elas acham que quando elas encontrarem um propósito, às vezes não é nem tanto propósito que elas estão buscando, às vezes elas estão em busca de descobrir quais as afinidades dela, né? Mas elas estão chamando isso de propósito. Elas acham que quando surgir esse propósito, ela vai estar iluminada por algo superior, algo maior que elas, e isso vai fazer ela trabalhar muito, fazer muito, e às vezes até ganhar muito dinheiro. Mas as pessoas só percebem esse muito como muito de coisas boas. E não é, o muito ele está relacionado a muito tudo. Né? Se você resolve hoje ter uma empresa com 50 funcionários e depois você quer que essa empresa tenha 1000 funcionários, você tem que estar preparado para ter mais problemas, mais demandas, mais ações trabalhistas, por exemplo, mais relações, mais pessoas que você tem que conversar, mais personalidades que você tem que conhecer, mais clientes que você tem que atender. E esse mais, ele vem com mais tudo. É mais dinheiro, mas também é mais problemas. E cabe a nós encontrar uma felicidade dentro de nós para sair da cama, mesmo que naquele dia você tenha que resolver muitos problemas e fazer esse trabalho com alegria. Então, estar rendido ao movimento da vida e render-se com alegria à correnteza da vida, para mim tem sido a chave para encontrar o meu propósito naquele instante da nossa existência. Ou seja, o nosso propósito pode variar também, de acordo com uma prioridade de algo que é muito maior do que eu, que é a existência de todos nós. Obrigado pelo tempo de vocês. Espero que eu tenha conseguido ser claro nas minhas colocações. No meu mini currículo tem o meu e-mail, anquises@gmail.com. Se você ficou com vontade, por favor, entre em contato comentando, porque essas percepções são relativamente novas. E é muito importante para mim se vocês puderem colaborar também, somando a percepção de vocês. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo até aqui. Muito obrigado pela oportunidade do congresso. E a gente se encontra na vida.